O livro 5 de Mateus, o Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estais nos céus. A importância da lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vós digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sobre homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar, a tua oferta, e então vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares
o último sentiu. Sobre o adultério. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Sobre o divórcio. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e der-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Sobre os juramentos. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Sobre a vingança. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra, e ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Sobre amar os inimigos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos? Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, que estais no céu. Porque faz que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amarde os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que estais no céu. Socorro aos necessitados. 6 de Mateus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estais no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola
seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sobre a oração. E quando orares, não sejais como hipócrita, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que estais em oculto, o teu Pai te vê, secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que estais em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Sobre as riquezas. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Sobre os cuidados da vida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quando a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor
do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto aos vestiários, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 7 de Mateus. Sobre o julgar o próximo. Não julgueis para que não sejais julgado, porém com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em cuidar o ergueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que estes as pisem, e aqueles, voltando-se, vós despedacem. Sobre a oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de que a encontrem. Cuidado com os falsos ensinadores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim
pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que vos faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome, e eu em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A casa na rocha e a casa na areia. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as escuta, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, em concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Capítulo 8 de Mateus. A cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A cura do criado do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre.
e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os poder sobre os demônios. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As dificuldades do discipulado. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai? Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era aberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura dos 2 endemoniados. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nós expulsasses, permite-nos que entremos naquela manada de porco? E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos.